paz do Senhor, irmãs. Venho aqui trazer para você uma dinâmica que fala sobre ânimo, tá? Então, nós vamos trabalhar com o tema desânimo, com as aflições que as pessoas têm passado e têm trazido aí o desânimo para elas, tá? E como povo de Cristo, povo do Senhor, nós passaremos por aflições aqui nessa terra, mas nós não devemos nos desanimar, né? A Bíblia fala lá em João 16:33, fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor não nos prometeu um mar de rosas, nem um caminho fácil, né? E com esse tempo que nós estamos vivendo, tempos atribulados, angustiados, valores invertidos, perspectiva aí para um futuro aí para o nosso Brasil, isso aí e tantas outras coisas que acontecem que deixa a gente meio que abalado mesmo, né? Então nós devemos estar firmados no Senhor. E Paulo também fala lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, onde diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, que nós possamos estar mesmo assim com esses dois versículos, esses dois textos aí, né, baseado aí em João 16:33 e 2 Coríntios 4, depois vocês podem ler aí nas suas casas com mais tempo, que o Senhor, ele venceu. Se o Senhor venceu, nós também vamos vencer, tá? E eu quero deixar aqui 3 perguntas para vocês. A primeira é: como vocês estão? Como vocês estão lidando com as aflições e com as suas ansiedades? Como vocês estão lidando com os imprevistos que acontecem em suas vidas? Então eu vou deixar essas 3 perguntas aí para vocês responderem para vocês mesmos. Vê aí o que a luta, suas batalhas, suas ansiedades que vocês estão vivendo aí e responda para você mesmo como que você está lidando com essas aflições, tá bom? E eu vou compartilhar aqui com vocês uma dinâmica, tá? Então, gostaria que você prestasse bastante atenção. Não sei se vai dar para vocês ver direitinho. Vou tentar aqui colocar aqui de um jeito que vocês vejam, certo? Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 copos descartável, e tenho aqui um copo com água, tá? E tenho aqui um fósforo. Bom, esses 2 copos aqui, eles vão representar eu e você, tá? Eu e você somos esses 2 copos. O fogo vai representar as aflições, tá? E a água aqui, ele vai representar Jesus através da palavra, através da comunhão que nós temos com Ele, né? Através do Espírito Santo, né? Da nossa adoração, representar o Evangelho. Então, essa água aqui vai representar tudo isso, tá bom? Então, eu quero mostrar aqui para vocês a diferença da pessoa que está em comunhão com Deus, né? Que está firme nas promessas do Senhor, que está vivendo a palavra e que está se alimentando da palavra de Deus, tá? E com a outra que só se alimenta das coisas externas, né? Pelos noticiários, as desesperanças,
pelas inverdades, que escuta do próximo, enfim, tá? Então, nós vamos fazer aqui um paralelo dessas duas pessoas aqui, tá? Daqui tem o bom ânimo e daqui se alimenta da palavra de Deus e daqui se alimenta só das coisas externas, tá bom? Então, vamos lá? Acho que vai dar pra vocês verem certinho aí, tá? Ó, essa pessoa aqui, ela está se alimentando, ela não está se alimentando da palavra de Deus. Ela conhece Jesus, mas ela só se alimenta dessas coisas que tá acontecendo, noticiário, notícias ruins, né? Que o Brasil não vai, um monte de coisa está acontecendo. Os irmãos entendem aí o que eu quero dizer aí, mas assim, elas estão esquecendo de orar, de buscar a Deus, né? Tem notícias aí que às vezes mexe mesmo com a gente, e se a gente ficar ouvindo tudo que não vem de Deus, isso aí só vai alimentando o nosso exterior e o nosso interior vai ficando a desejar, vazio, né? Então a gente só se alimenta de coisas ruins, notícias ruins, coisas que não é verdade. Então é só isso que essa pessoa está se alimentando. Aí, o que acontece? Vai chegar um dia que vai chegar as aflições para ela. Como que ela não se alimentou de Deus, ela só se alimentou das inverdades, das coisas externas, que não tem nada a ver com Deus, as aflições chegam para ela. As aflições chegou para ela. Aí, o que vai acontecer com ela? Olha só. Peraí, quebrou aqui o fósforo, mas vamos lá. Ao vivo tudo acontece. As aflições chegou para ela, tipo um problema familiar, né? Uma doença, às vezes até mesmo um luto, né? Chega para ela e aí, olha só o que vai acontecer com ela. Ela vai se definhando, ela vai se consumindo, né? Porque ela não se alimentou de Deus, ela só se alimentou o externo dela. Aí o que aconteceu? Ó, ela vai se consumindo, e aí às vezes acontece que leva até a morte espiritual. Então é isso que acontece com uma pessoa que está desanimada, é isso que acontece que quando ela não permite que Deus, quando ela se permite que o desânimo entra na sua casa, que o desânimo entra na sua tenda, esquece que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então é isso que acontece com ela, ela vai se consumindo, ó, vai se definhando e acontece que vem até a morte espiritual. Então é essa pessoa que não se alimenta de Deus, acontece isso com ela, bom? Essa outra pessoa aqui, ela vive no mesmo mundo que essa, né? Ela escuta os noticiários, ela sabe de tudo que está acontecendo, tudo. Mas o que acontece com ela, deixa eu apagar aqui. Aí, o que acontece com ela? Só que ela busca de Deus, ela ora, né? Ela crê nas promessas de Deus para a vida dela, ela está em comunhão com Deus, ela vai na igreja, ela se alimenta da palavra, ela ora, ela sempre está participando das reuniões, está se alimentando de Deus. E aí o que acontece? As aflições, ela está se alimentando da palavra de Deus, né? E aí, ó, ela busca do Senhor, ela está se enchendo da palavra do Senhor. Só que como que ela vive no mesmo mundo que essa daqui, as aflições vai vir para ela também, né? Vai vir as aflições para ela. E por um momento ela vai se entristecer, por um momento ela vai chorar, às vezes vai vir até o desânimo. Ela também, porque ela vive no mundo desse.
ela chora por um momento, mas isso é só aquele momento, aí vai passar, porque ela se encheu da palavra de Deus, ela se encheu do Espírito Santo, ela buscou a Deus em primeiro lugar, porque a palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. E olha só, isso vai dar para vocês ver, ó, as aflições chegou para ela, só que como que ela se encheu de Deus, do poder de Deus, ela não vai ser consumida, porque ela se alimentou da palavra. Olha só, vê? Ó, dá para vocês verem? Ó, tá vendo? Ela não foi consumida. Olha a diferença dessa daqui, daqui não foi, se encheu de Deus, que só se alimentou das coisas externas, com a que se encheu, buscou a Deus, da que crê nas promessas de Deus, que Deus estará conosco em todos os dias, em todas as nossas lutas, em todas as nossas aflições, né? Então, olha só a diferença aqui, ó. Deu para vocês verem, né? Isso aqui, né? Ó. Então, quem busca Deus, ele não é derrubado pelas aflições. Quem crê na palavra de Deus, quem crê nas promessas de Deus, ele não se abala com facilidade, tá? Então, e olha a diferença da pessoa desanimada com a outra que não deixou se abater pelos problemas, que todos nós temos, né? Todos nós temos lutas, todos nós temos as nossas aflições, as nossas ansiedades, mas nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas o Senhor nos acrescenta, e a Bíblia fala, né? No mundo nós vamos ter aflições, mas é que é pra gente ter bom ânimo, porque se Deus venceu, nós vamos vencer também. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido essa dinâmica, tá? E fique com esses versículos, com esses 2 versículos de João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu e nós vamos vencer também. Hein? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Senhor, nos ajuda, Senhor, a trazer à memória só o que traz esperança. Senhor, nos ajuda, Senhor, a buscar ao Senhor, independente das circunstâncias, independente, Senhor, do que está acontecendo nas nossas vidas, Pai. Porque a Tua palavra mesmo diz que nós devemos ter, no mundo nós vamos ter aflições, mas para nós ter bom ânimo, porque se o Senhor venceu, nós vamos vencer também. Senhor, nos ajude, Pai, a olhar somente para o Senhor. Jesus, que nós possamos, o nosso foco seja o Senhor Jesus, que a nossa visão possa ser o Senhor, Pai. Senhor, abençoa cada mulher, Senhor, aquelas que estão desanimadas, que o Senhor esteja, Senhor, com elas, dando o consolo, dando, Senhor, o fortalecimento, Jesus, para que elas possam crer na Tua palavra, para que elas possam crer nas Tuas promessas, Deus. Senhor amado, nos abençoa durante esse dia, fique conosco, nós te pedimos e nós te agradecemos, em Teu nome, amém. Amém. Tenha um bom dia e Deus abençoe e beijo no seu coração.